aos Coríntios foram duas cartas que o apóstolo Paulo destinou a uma comunidade de crentes na cidade de Corinto. E ele tinha muitos motivos para apresentá-las. E estas perguntas eu replico aqui com os irmãos nesta manhã para a nossa reflexão. Algumas perguntas que nós encontramos no texto. Abra sua Bíblia, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, os versos de 14 a 18. Segunda aos Coríntios, no capítulo de número 6, dos versos de 14 a 18. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque todos somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse. Habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso Pai, e vós sereis, para mim, filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Por que Paulo apresentou estas perguntas que todos nós sabemos a resposta? As respostas para estas indagações estão bem claras para nós. É uma resposta negativa. Não há nenhuma ligação. É aquela famosa pergunta retórica em que nós já sabemos a resposta. Todas as perguntas, as indagações proferidas pelo apóstolo Paulo aos crentes de Corinto, a resposta é negativa. Não há como. E por que ele endereça a sua carta àquela cidade? A cidade de Corinto, uma antiga cidade-estado da Grécia antiga, naquela região do mar Mediterrâneo, que ficava localizada numa colina, uma cidade muito próxima daquela região, uma região muito rica, uma região muito próspera na economia, no comércio. E esta cidade era uma cidade portuária. Estima-se que entre 500 mil a 600 mil pessoas viviam em Corinto naquela época em que Paulo escreve a sua carta àquela cidade. E a cidade de Corinto era conhecida também pela deusa Afrodite, deusa da fertilidade, ou Vênus, deusa do amor. Havia essa mistura entre as divindades mitológicas gregas e romanas, e elas se fundiam em alguns aspectos. E nesta cidade, a cidade de Corinto, era uma cidade em que existia aproximadamente 1000 sacerdotisas cultuais, 1000 prostitutas que se utilizavam do sexo para prestar culto às suas divindades. Eu percebi muito bem isto na viagem que estava fazendo à Ásia, no Camboja, quando visitei um templo com o Felipe, e o guia estava nos dizendo exatamente aquilo que acontecia em Corinto. Havia a religião com o seu culto, em que inclusive o rei ou o governante participando daquela reunião, em determinado momento ele saía daquele momento de culto, subia para um patamar superior, e ali ele então exercia as suas funções como rei, mantendo relações sexuais com as consideradas sacerdotisas, as profetisas cultuais. E Corinto, então, na cultura deles, na visão religiosa deles, numa cultura politeísta, muitos deuses ali presentes, como até hoje nós temos resquício em algumas religiões, o sexo sendo utilizado como forma de culto, de prosperidade, de avanço, de fertilidade em algumas áreas, entendendo assim que através do sexo eles tinham acesso aos deuses e poderiam assim fazer parte de um seleto grupo de pessoas que usavam do sexo para fontes espirituais. Esse é o contexto de Corinto.
E o que estava acontecendo? Muitas pessoas que se convertiam iam para a igreja, para aquela comunidade que estava na cidade. E esta comunidade então começou a apresentar alguns comportamentos, algumas alianças, algumas atitudes que eram muito comuns ao habitante da cidade de Corinto. E Paulo, na tentativa de alertá-los e diferenciar um crente de um não crente, ele inclusive vai dizer que naquela cidade as pessoas, as mulheres, deveriam usar um véu. O irmão já leu isso no Novo Testamento. Isto para nós não é uma doutrina, mas é um costume. É um costume cultural que naquela época Paulo então orienta as mulheres que usassem um véu para diferenciá-las das demais mulheres, das demais sacerdotisas, das demais habitantes de Corinto que porventura estivessem assim associadas ao paganismo, ao politeísmo e à vida sem Cristo. Eu sei que é uma dúvida de muitas pessoas: o crente tem que usar véu? Não, nós não temos que usar o véu, porque o véu já foi abolido com Cristo na cruz. É uma outra questão. Mas Paulo orienta, e aí eu abro então um parênteses nesse sentido, exatamente falando sobre isso, que o véu era para diferenciar aquela mulher que, possuindo uma prática sexual estranha ao cristianismo, aquela mulher da comunidade cristã pudesse ser identificada. E é por isso que Paulo então faz algumas perguntas. A primeira delas: que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? A segunda pergunta: que comunhão da luz com as trevas? A terceira pergunta: que harmonia entre Cristo e o maligno? A quarta pergunta: que união do crente com o incrédulo? E a quinta pergunta: que ligação do santuário de Deus e dos ídolos? Vejam que dentro destas perguntas nós temos uma pergunta com conteúdo comportamental, com conteúdo ético, com conteúdo doutrinário, com conteúdo religioso, com conteúdo cultural. Ou seja, a vida do cristão, ela abrange as várias áreas da sociedade. Aquilo que o crente é na igreja, ele deve ser na sociedade. Aquilo que ele é na escola, na faculdade, no emprego, no trabalho, no lazer, em qualquer lugar, ele assim também tem que ser ter o seu comportamento estável, porque ele é o representante do Senhor na terra, e não num espaço geográfico limitado. Nós precisamos compreender que as perguntas de Paulo, elas servem para o nosso comportamento em qualquer lugar, e aquela igreja estava sendo comprometida, e é por isso que as duas cartas de Paulo são as cartas mais longas, mais exigentes, em que Paulo briga, em que Paulo alerta, em que Paulo exorta muito mais do que as demais cartas. O irmão pode perceber quantos capítulos tem a primeira carta e quantos capítulos a segunda carta, porque foi uma igreja que deu muito trabalho. E esta influência de Corinto, então, com certeza ela pode ser percebida na igreja, porque os crentes que estavam ali naquela comunidade, crentes prosélitos, judeus convertidos, gregos convertidos, romanos convertidos, asiáticos convertidos, e todas as pessoas que ali circulavam naquele porto, muitos marinheiros, muitas pessoas, e quem sabe, quem morou em cidade como, por exemplo, Rio de Janeiro, cidade portuária, nós realizávamos ar livres na região da Praça Mauá, região portuária que hoje sofreu ali inúmeras mudanças, trazendo benefícios para aquela comunidade do centro do Rio de Janeiro. Mas como cidade portuária, como nós víamos o movimentar daquelas pessoas que chegavam ao Rio de Janeiro via porto, e como que as pessoas se envolviam com a prática sexual, pessoas de todo o mundo que circulavam, assim muito comum nas cidades portuárias. Então Paulo nos traz estas perguntas, não com o objetivo principal de que o crente se afaste totalmente dos incrédulos e dos ímpios, porque caso fosse assim, seria necessário que nós jamais convivêssemos com as pessoas, ou que nós seríamos retirados da terra, conforme a própria palavra do Senhor nos diz.
Paulo não está aqui nos proibindo de ter companheirismo, de ter algum tipo de amizade, de relação com pessoas que não sejam da nossa fé. Paulo não está aqui proibindo que nós tenhamos algum tipo de compra ou façamos alguma compra de algum imóvel, de algum carro, ou que nós perguntemos ao nosso médico que religião ele é, caso contrário não seria atendido. Você que vai vender um imóvel, um carro, você não pergunta a religião da pessoa, até porque se ele tiver com dinheiro na mão, com certeza, independente da religião que ele é, você vai aceitar, e eu creio que você não vai rejeitar a compra se ele for de uma religião que não é a sua. É verdade? Alguém aqui pergunta a religião quando vai vender uma casa da pessoa? Ah, não, então não vou vender porque você é dessa religião. Alguém faz isso? Não. Nós não perguntamos em nossa sala de aula assim, você é desse jeito, você é daquele jeito, eu não vou me envolver com você. Não, as coisas, elas acontecem de uma maneira muito natural. E é neste acontecer que Paulo então nos alerta: cuidado. Cuidado com as relações. A primeira delas que nós encontramos aqui, em que Paulo começa a nos mostrar as associações próximas, íntimas. Aquelas associações que trariam prejuízos, danos, reparações custosas. E ele então começa com aquela que é a mais íntima de todas as nossas relações, que é o casamento. Um contrato, uma compra e venda, uma abertura de uma empresa, um negócio que é feito com uma outra pessoa, nada é tão mais íntimo, tão pessoal e com repercussões tão grandes e específicas e precisas como aquela que o casamento provoca. E é por isso que a primeira delas: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. É a primeira pergunta que ele faz. Mas eu gostaria de explicar e exemplificar com as fotografias, as imagens, para que o irmão entenda esta base primeira proposta do Paulo, nesta compreensão a respeito do que é isto. Mas antes das imagens, abra sua Bíblia, Levíticos capítulo 19, verso 19, e depois você vai abrir em Deuteronômio 22, verso 10, e nós vamos entender que princípio Paulo está evocando aqui, quando ele fala do jugo desigual. A primeira delas, Levíticos capítulo 19, verso 19, o irmão vai entender por que Paulo cita o jugo desigual, e nós encontramos aqui nesses dois textos, Levíticos 19, 19, assim: guardarás os meus estatutos, não permitirás que os teus animais se ajuntem com os de espécie diversa. No teu campo não semearás semente de duas espécies, nem usarás roupa de dois estofos misturados, ou de duas linhas misturadas, ou de dois tecidos misturados. Vamos para a segunda base bíblica deste princípio, que é Deuteronômio capítulo 22, o verso de número 10, que nós encontraremos a mesma narrativa. Deuteronômio capítulo 22, o verso de número 10, que assim diz: não lavrarás com junta de boi e jumento. Paulo está com isso em mente. O jugo desigual, e aí sim eu trouxe umas imagens para que o irmão, para que a irmã, para aqueles que não fazem ideia do que seja este jugo, uma peça de madeira usada geralmente no campo para arar a terra. Muito comum no interior. E uma irmã já me disse: pastor, esta imagem me lembra a minha infância. Muito comum. Perceba ali o jugo e a canga. Os animais da mesma espécie, da mesma ordem, eles eram postos para arar a terra. Temos mais uma imagem ali, pode prosseguir, minha irmã, meu irmão, é irmã mesmo, o Flepa e a nossa irmã que ali estão. Pode passar esta outra imagem. E aí nós vamos perceber nesta outra imagem algo que não é comum, algo que é proibido lá no Antigo Testamento, ou seja,
um jumento com um boi. Isto é julgo desigual. Se eu falar errado, o irmão me perdoe, tá, irmão? Se eu estiver falando algum bicho errado aqui, com certeza boi e jumento eu consigo identificar. Na imagem minha da esquerda, nós temos aqui um boi e um cavalo brigando. Eles são incompatíveis. Eles são de espécies diferentes. Eles possuem funções diferentes. Ninguém que vai participar de uma corrida se utiliza de uma vaca, pelo contrário, é o cavalo que faz parte. Imagine o nosso exército brasileiro, vamos trocar os cavalos pelos bois e pelas vacas. Não. Isso é milenar, a utilização de cavalos para a força. Inclusive os nossos carros, levam este nome. Você sabe quantos cavalos tem o seu carro? Você sabe quantos cavalos tem o seu carro? Você sabe quantos cavalos tem o seu carro? Símbolo e sinônimo de força, de robustez, de energia, de alguém que suporta peso, alguém veloz, alguém que pode caminhar muito, alguém que eu me digo o animal, naturalmente. E então, este princípio do Antigo Testamento que Paulo nos aponta, ele tem em mente a mistura, a associação de coisas que são incompatíveis. E aqui, nesta outra imagem, a imagem final da esquerda, você percebe ali o cursor. Uma ovelha na minha esquerda e um bode à minha direita. Que também, biblicamente, possuem símbolos, possuem mensagens de que são incompatíveis. E por isso não se associam. Não há ligação entre eles. E isto está claro, como nós lemos aqui no capítulo 19 do livro que nós lemos, livro de Levíticos 19, eu gostaria de repetir com os irmãos: guardarás os meus estatutos, não permitirás que os teus animais se ajuntem com os de espécie diversa. Um animal que é diverso de uma outra raça. Assim a semente, que também deveria acompanhar o mesmo princípio, a mesma espécie de semente, no mesmo local, no mesmo buraco, na mesma região da terra, no mesmo local, no mesmo espaçamento. E também a questão da mistura das roupas e dos tecidos. Isto é um princípio que para eles naquele tempo era algo que eles não poderiam fazer. Agora volte então para a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo que nós estamos analisando, o verso de número 6, para que o irmão entenda este princípio. Por que então Paulo fala julgo desigual? Porque exatamente dentro desta visão veterotestamentária, em que ele nos apresenta a incompatibilidade de algumas relações, principalmente aquela relação íntima que é o casamento. Nós sabemos dos prejuízos advindos de uma pessoa, de uma determinada religião, de um determinado credo, de uma determinada crença, casar com uma outra pessoa que não seja da mesma. Nós sabemos dos prejuízos. E eu aqui, por favor, me entenda, eu não quero influenciar ninguém, impedindo alguém que queira casar neste sentido. Se vier pedir a minha opinião é a bíblica. Cuidado com isso. Ah, mas eu amo profundamente. Ah, mas ele me supre. Ah, mas ele é um homem maravilhoso. Olha que mulher, nunca encontrei igual. O que Paulo está nos trazendo aqui é aquilo que tanto nós, como líderes, pastores, como também todos devem pensar e devem seguir esta orientação que o apóstolo Paulo nos traz, que já vem como resposta: não ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Exatamente pensando no princípio do Antigo Testamento, pensando na cidade de Corinto, em que pessoas daquela cidade poderiam se unir a prostitutas, a prostitutos, aos politeístas e tantas outras coisas mais, advindas de um paganismo, e com certeza isso seria levado para aquela comunidade cristã. Sabe aquela ideia que você pensa assim, que o mundo está entrando na igreja? Irmãos, isso é tão antigo. Às vezes a pessoa, quando quer fazer uma crítica à igreja, ela vem e fala assim: não, mas porque o mundo está entrando na igreja. O mundo queria entrar no céu.
Satanás vivia no céu. Ele queria de alguma maneira mundanizar o céu, e ele por isso foi expulso. O mundo estava presente quando Moisés saiu do povo do Egito. Os irmãos que estão lendo a Bíblia este ano, e eu estou lendo numa versão fantástica, que tenho aprendido muito, nós percebemos com clareza como aquele povo era difícil, como eles levavam a incredulidade, a impiedade, como eles levavam a descrença para o meio das pessoas, como eles questionavam a direção de Moisés, como a própria irmã de Moisés vai questionar a sua autoridade, como que as pessoas misturavam as coisas. Esaú foi buscar uma pessoa fora do seu arraial que não foi de orientação do Senhor, e aquilo pareceu mal aos olhos do Senhor. Sansão foi buscar mulheres que não eram aquelas mulheres que ele deveria buscar dentro do seu arraial, do seu contexto, e a Bíblia diz que isto foi mal aos olhos do Senhor. E tantos outros que foram buscar fora, e que assim estabeleceram um jugo, estabeleceram uma aliança, estabeleceram uma convivência, uma intimidade que não era aquela proposta por Deus, que com certeza traria problema, e com certeza traz. Ah, mas ele vai converter. Paulo fala assim, quem garante que vai se converter? Paulo, quando traz esta orientação, ele vai dizer assim, quem é você, quem você pensa que você vai garantir que aquela pessoa vai se converter? Eu conheci uma irmã muito abençoada, que ela orou 40, 50 anos pelo seu marido, para que ele se convertesse, sempre envolvido com álcool, e como aquela mulher sofreu, e ela orou 40 anos incessantemente, no final da vida ele se converteu. Deus teve misericórdia, mas não é a regra, não é a regra. Então esta primeira que Paulo estabelece, que ligação há? Que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? A resposta é, nenhuma, não pode haver. Este princípio de não associação aplica-se aos nossos aspectos da vida de hoje. Ele pode ser aplicado, por exemplo, com relação a uma amizade. Às vezes você é amigo e amiga de uma pessoa, você é íntimo de uma pessoa que você não deveria. Você se associa a uma pessoa que essa pessoa vai te influenciar e vai te trazer prejuízos e problemas, e ela vai te confundir. Ela pode ser aplicada não apenas às amizades, aos relacionamentos, às parcerias consideradas não adequadas, a nossa associação com pessoa ou com grupos. Muito comum hoje, o grupo de WhatsApp seria um exemplo. Se Paulo vivesse hoje, ou se naquele tempo já se utilizasse o WhatsApp, ele diria, cuidado com o grupo do WhatsApp. Cuidado com o grupo da sua universidade. Cuidado com o grupo que você joga futebol. Cuidado com aquele grupo que você sai para comer pizza. Cuidado com aquele grupo que você se associa para fazer isso ou aquilo, porque não há compatibilidade, o princípio lá da não mistura. Eu estou lendo um livro, irmãos, muito interessante. Aqueles irmãos que pensam que eu esqueci do trabalho com a nossa juventude, está com o Ministério da Família essa responsabilidade, e nós estamos tratando disso. E este livro fala exatamente de como alguns jovens entre 18 e 22 anos, como eles se afastam da igreja. E a influência externa é muito forte. O indivíduo vem caminhando na igreja, e quando ele vai então e se abre ao mundo, a igreja fechou ele e colocou essa pessoa numa bolha tão fechada, que quando esta bolha se rompe, ele vai para o mundo, ele fica completamente perdido, porque ele não foi treinado a viver fora dessa bolha. Às vezes essa bolha é tão forte, não pode isso, não pode aquilo, não olha para isso, não, você não pode fazer isso, olha, isso que você está fazendo é errado, e o indivíduo então fica naquela coisa. O dia que ele explode, uma das coisas que ele não quer voltar é na igreja, porque ele entende que igreja é sinônimo de opressão e gente chata. E o jovem então pensa assim, neste lugar eu prefiro muito mais ir lá assistir
um jogo onde eu vou me alegrar, do que pisar naquela igreja onde tem muita gente chata, onde tem muita gente que se preocupa com a minha vida, onde tem muita gente que não me entende, nunca sentou para conversar comigo perguntando como eu estou, mas só quer saber de criticar, usa isso e usa aquilo. Você viu a barba desse cidadão? Você viu o corte de cabelo dessa pessoa? Você viu que ele tem uma tatuagem aqui? Este livro que tem como tema, eu indico para você, Igreja Essencial. Fantástico. Nós vamos trabalhar este livro com o discipulado da nossa equipe de semanal, porque eu quero trazer esta reflexão para os irmãos, porque é uma área muito importante, não apenas de manter os nossos jovens, mas trazê-los novamente. E este autor, ele aponta dois principais sinais de crescimento de igreja. O primeiro deles, não precisava nem ele dizer que isso está na Bíblia. O primeiro indício verdadeiro de crescimento de igreja é batismo, e o segundo são os que estão afastados de retornar. Crente que sai de uma igreja para uma outra igreja não representa crescimento. Pode aumentar o número de membros, mas crescimento não. O verdadeiro crescimento bíblico é aquele que há batismos e as pessoas que estão afastadas estão retornando para a igreja. Então é preciso pensar a respeito disso. E voltando aqui, depois de ter feito aí, aberto esta janela, as amizades, os negócios, aquilo que não é aceitável, seguro ou confiável, e qual é a regra? A regra é a prática da justiça. Significa retidão, honestidade, transparência nesta relação. Tem a ver com a legalidade em todos os aspectos, inclusive com o ordenamento jurídico de um país. Aquilo que você faz é legal? Aquilo que você pretende tem respaldo legal? As nossas ações, as nossas parcerias, as nossas associações, elas têm amparo legal, elas balizam, elas fundamentam. Se acontecer alguma coisa, você está tranquilo? Deixa eu me contar uma experiência para vocês que nós vivemos no barco missionário, se eu não me engano foi o ano passado. Eu fiz uma pregação numa comunidade ribeirinha. Pensa numa comunidade ribeirinha, comunidade simples, de pessoas simples. E eu falei sobre Receita Federal, falei sobre Polícia Federal, preguei naquela ocasião sobre como anda a sua vida, como que você está, se você está andando de acordo com a lei do seu país, lá no interior do Amazonas, numa comunidade simples. E comecei a falar a respeito disso. E quando terminei de pregar, meu filho me chamou no cantinho, lá no barco, falou assim comigo: escuta aqui, você pregou para quem? Para que grupo você pregou? Você viu o que você falou? Até perguntar se aquelas pessoas tinham computador, você perguntou. Onde você pensa que você está? Você está falando para o público da Memorial? Você sabe onde você está? Olha, irmãos, ele me pegou, mas me deu assim. Eu falei, ok. Recebi a exortação dele. Felipe é um amigo para mim. E ele me chamou a atenção, exortou, falei, ok. Todo mundo foi dormir, todo mundo foi para o seu quarto. Se eu não me engano, eram umas 2 horas, 3 horas da manhã, um alvoroço no barco. Acorda todo mundo, levanta todo mundo, porque a Polícia Federal, Guarda Nacional, todo mundo aí, mandaram parar o barco, desce todo mundo. Eles querem revistar o barco, querem revistar todo mundo. Eu e uma irmã fomos os únicos que não desceram, eu não sei porquê. Ele entrou no meu quarto, viu, puxou a lixeira de papel higiênico, mala aqui, mala ali, olhou para a minha cara assim, não falou nada, eu continuei. Não estou dizendo que eu sou melhor não, estou dizendo o que aconteceu. Todos os demais irmãos desceram e ficaram lá parados, e o pessoal com fuzil, com arma, todo mundo olhando para todo mundo, e eles fizeram uma devassa no barco missionário da junta, documentação para isso, aquilo, aprovação disso, aquilo, isso e aquilo, tudo, absolutamente tudo certo, nada fora do lugar.
nenhuma ilegalidade. Todo mundo de acordo. Ninguém foi pego com maconha, ninguém estava transportando uísque, ninguém estava transportando absolutamente nada, nenhum contrabando. E foi uma madrugada daquelas, no meio do rio, numa escuridão, o barco parado e a fiscalização federal fazendo uma devassa no barco. Todo mundo voltou para o seu quarto e quando chega de manhã, no café da manhã, qual que era o assunto? Pastor, o que foi aquilo? Nós entendemos por que o senhor pregou e por que o senhor estava pregando na noite anterior sobre aquilo. Por que o senhor chamou a atenção? Eu falei assim, eu não queria pregar aquilo. Você acha que eu faria uma mensagem para aquela comunidade? Mas quando Deus nos chama a atenção e nos alerta, e aí algumas pessoas puderam entender quando eu perguntei, você está andando correto com a Receita Federal? São as nossas associações que nós temos que pensar. E aí depois eu fui e falei, irmãos, vamos seguir viagem. Vamos seguir viagem. Cada um que aprenda, cada um que tire a sua experiência, cada um que reflita sobre si. E aí eu pude entender por que Deus me concedeu aquela mensagem naquela região ribeirinha, com aquele povo. E alguém disse assim, pastor, quem precisava ouvir aquilo éramos nós. Nós que saímos de Brasília, que estávamos naquele local, que precisávamos ouvir isso. Que sociedade pode haver entre justiça e a iniquidade? Que comunhão da luz com as trevas? Que associação, companheirismo, ligação íntima? Fala sobre luz, fala sobre comunhão, koinonia. Deus é luz, Deus é santo, nele não há trevas. Deus habita na esfera da luz, Deus é a própria luz, nele não há escuridão. E ele então fala também sobre comunhão, luz com trevas, escuridão, perdição, caminho sem freio, impiedade, irresponsabilidade dos atos, distanciamento de Deus, negação da fé, da palavra, proibição de se sentarem à mesa com os ímpios. O que diz o Salmo de número 1? Abra lá o Salmo de número 1, irmãos, eu vou caminhar para o final, a nossa hora avança. O Salmo de número 1, o que diz o Salmo número 1? Eu não poderia deixar de citar o Salmo de número 1. Veja que o Salmo de número 1 diz, o verso de número 1, Salmo 1, o que diz? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Bem-aventurado o homem, feliz o homem que não se associa com isso, com esse tipo de pessoa. Não que você seja melhor do que essas pessoas, não, porque você sabe a influência negativa que esta pessoa ou este grupo poderá ter em você. Por isso, o salmista já inicia o livro dos Salmos com esta felicidade. Bem-aventurado, feliz é você, que não fica dando ouvido àquilo que as pessoas dizem, aquilo que você ouve numa faculdade, ou lá numa confraternização de final de ano, ou de início do ano. Você não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Eu já fiz um sermão aqui na igreja sobre isso. Continuando aí, que harmonia entre Cristo e o maligno. A palavra aqui no grego, harmonia, é a mesma palavra para sinfonia, que significa acordo, significa harmonia. Se estes irmãos aqui cantando, se eles não estiverem de acordo com as notas musicais, se os irmãos do coro memorial não estiverem de acordo com a voz que eles cantam, será um arraso, desarmonia total, ninguém entenderá absolutamente nada. Então esta palavra sinfonia, esta palavra que significa harmonia, cada um sabe o que faz e cada um sabe o que deve cantar. E a gente sabe quando isso não acontece, né, irmãos? Quem tem ouvido apurado sabe logo que alguém desafinou. E aí o ministro fica para morrer. E o coro também. Você viu o que você fez? É por isso que eu nunca dei para cantar.
Você já cantou em coral, né, Francisco? Eu já cantei muito em coral, mas dueto, solo, quarteto. A única vez que eu cantei em quarteto foi horroroso. Eu fui muito mal. Silas lembra disso? Eu fui muito mal. O que é isso? Não vou. Para eu cantar tem que ter 200 pessoas ao meu lado, porque aí eu calo, fico balbuciando, fingindo que eu estou cantando, e as pessoas falam assim: pastor, canta bem coisa nenhuma. É horroroso, não tem, não leva, não sabe, não sei ler nota musical. Estaria numa perfeita desarmonia, estaria fora do acordo. Desencontros, desatinos, delírios, incompatibilidade, a ligação com determinada situação. E Paulo tem lá em mente as oferendas que se ofereciam aos ídolos. Paulo tem em mente aquilo que as pessoas aprenderam lá no mundo, que queriam trazer para a igreja, mas já naquele tempo o mundo influenciava a igreja. Isso não é uma coisa dos nossos dias. Paulo tem em mente a incompatibilidade com a oferta que eles faziam aos deuses, com as ofertas que eles faziam ao Senhor. Paulo tinha em mente aquilo que está aqui, quando ele fala a respeito da ligação entre o crente e o incrédulo, ligação do santuário de Deus e os ídolos. E ele poderia também falar sobre a ceia do Senhor, daquele indivíduo que participa da ceia do Senhor na igreja, mas que participam de outras mesas dos ídolos, da incredulidade, da impiedade pela sua ligação. É isto que o apóstolo Paulo tem a nos falar através desse texto. Que ligação do santuário de Deus com os ídolos? Continuando o autor na esfera da espiritualidade, abordando o aspecto da idolatria, das imagens de qualquer espécie, figuras, esculturas, ou qualquer outra coisa que tomasse ou que tome o lugar de Deus, ou que a ele se compare, não dando o devido valor e crédito ao próprio Senhor, condenado nas Escrituras no Antigo Testamento, exaustivamente, principalmente Êxodo no capítulo 20, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura. E por isso que Paulo então fala a respeito disso. Que ligação do santuário de Deus, que ligação da vida do crente, que ligação da doutrina eclesiástica, que ligação daquilo que a igreja crê com aquilo que está no mundo? Nenhuma. E aí fica a pergunta para a nossa conclusão: nós vamos trazer e importar isso para nós, ou nós vamos pegar o que temos e vamos levar? Qual é a nossa atitude? Quem vence esta batalha? Se nós cremos que a palavra tem o melhor, então quem deve influenciar quem? Quem deve vencer esta batalha? Em muitos casos, o mundo tem vencido, mas é a hora e o momento que a igreja do Senhor precisa refletir sobre isso e passar a influenciar a sua cidade, a sua vizinhança, o seu povo, o seu irmão, o seu amigo, o seu vizinho, aquela pessoa que é o teu próximo. E você sabe muito bem quem é o teu próximo, porque Jesus disse para nós quem é o nosso próximo. Que nós tenhamos, irmãos, a partir desta palavra do apóstolo Paulo ao nosso coração, que nós saibamos que não há possibilidade alguma de nenhuma associação, porque elas poderão trazer prejuízos, poderão provocar desajustes, tristeza, sofrimento, dor, que com certeza fará e trará sofrimento para a família, trará sofrimento para a igreja, trará sofrimento para a liderança e, acima de tudo, para você, para nós, para aquele que não segue as orientações do Paulo, insistindo na ligação, seja ela religiosa, santuário de Deus e dos ídolos, seja ela comportamental, união do crente com o incrédulo, seja ela de qualquer esfera, de qualquer situação, empreendedorismo, qualquer outra coisa, sociedade entre justiça e iniquidade, principiológica, conforme a primeira que nós vimos aqui, o jugo desigual. Que o Senhor nos faça e nos ajude a compreender a sua palavra tão própria para os nossos dias,
que fala desses princípios, desses valores, que é a nossa fonte. A palavra do Senhor é a nossa fonte. É aqui que nós bebemos. É aqui que nós buscamos ao Senhor. Se é que você tem definido que o Senhor Deus é o Deus da sua vida, vencendo as dúvidas do nosso tempo, vencendo as influências do nosso tempo, vencendo as relativizações do nosso tempo, vencendo a incredulidade do nosso tempo, vencendo aqueles que querem criar confusão na igreja, trazendo dúvidas, trazendo alvoroço, porque a palavra do Senhor é tão clara nestas perguntas que Ele faz. Não há nenhuma possibilidade de associação, de participação do crente com as coisas do mundo. Fiquemos todos de pé, irmãos. Cantemos este hino e que façamos esta reflexão, que cada um de nós responda estas perguntas que Paulo nos traz neste texto, nos fazendo refletir sobre as nossas ligações, as nossas associações.